Muito bem, gente. Vamos dar continuidade. Seja todo mundo ainda bem-vindo. Continuemos aqui com os nossos estudos. Só digam para mim se vocês estão me ouvindo direitinho, por favor. Pode ser o mesmo colega que está falando Sim, comigo a tá. aula inteira. Ótimo, Tudo obrigado. tranquilo. O que eu vou compartilhar agora com vocês, para nós ficarmos 10 minutos... Deixa eu ver. O que eu vou compartilhar com vocês agora é um texto idêntico. Está aparecendo aí, grande José, o Tratado de Tordesilhas, o Isso, título? é esse aí Pronto. mesmo. É um texto idêntico ao que vocês estão lendo como atividade avaliativa. E o que eu vou mostrar para vocês aqui é como você ser tático e estratégico. Eu nunca sei qual é a melhor palavra. Mas você tem diante de você aí um texto de uma página, duas, e o que você precisa fazer é simplesmente encontrar dois sujeitos, identificar um predicado, identificar um complemento verbal e um complemento nominal. Só isso. O restante é copiar o texto como um exercício para você melhorar a sua letra, para eu ver como é que ela está, é meu dever como professor de português, e para você colocar na sua mente, se não tem ainda, como é que é a organização da língua na escrita, onde é que coloca ponto final, onde é que coloca vírgula. Claro que você não vai aprender tudo com um texto, mas eu estou acreditando que é um exercício válido para vocês, tá? Então eu peguei esse texto lá, o tema do texto é o mesmo que o título, Tratado de Tordesilhas, e o texto vai explicar para a gente, do ponto de vista histórico, o que é esse Tratado de Tordesilhas, tá? E eu vou fazer aqui um exercício de leitura para identificar essas categorias gramaticais. Nós já estamos aqui na continuidade, eu vou contextualizar pouco, né? Então, Fernanda Paixão Pissurno é a pessoa que assina o texto, ela tem um mestrado em História, ela é graduada em História, fez faculdade em História e fez uma pesquisa para ter o título de mestre em História, tá? De mestra. Então, vamos lá. Eu tenho de identificar, para tirar a nota máxima, dois sujeitos. Vamos ver se nesse fragmento do primeiro parágrafo já tem. Olha, o Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494, foi... Então, eu já sei que o sujeito é a parte da minha oração, ou seja, daquilo que eu digo usando um verbo, que tem ali o papel de ser sobre o que eu falo alguma coisa. E esse sujeito se relaciona diretamente com o verbo. Então, está aqui muito clara essa relação. Olha. Foi um. O Tratado de Tordesilhas, então, aqui, é um primeiro sujeito que vocês podem marcar. É um sujeito. Foi um acordo entre o monarca de Portugal, Dom João II, e os reis do que hoje é a Espanha moderna, Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão. Apesar de o documento ter sido o resultado das recentes descobertas das viagens do navegador genovês Cristóvão Colombo, para entender por completo sua relevância histórica, faltou uma vírgulazinha aqui, é necessário ter em mente acordos prévios entre as potências ibéricas. Você poderia, se não enxergasse aqui outro sujeito límpido, claro, facilmente identificável, pular e procurar esse sujeito em outro parágrafo. Mas eu consigo ver aqui, vamos ver aqui, olha, um que seja bem claro. Apesar de o acordo ter sido, olha aqui como está muito claro, olha. Apesar de o acordo ter sido para entender por completo sua relevância, é necessário. Está aqui, olha. Apesar de o acordo ter sido. Foi esse acordo que foi aqui alguma coisa. Então, aqui eu tenho um sujeito. Acordo não, professor, documento. Documento, valeu. Acordo foi no começo. Nem aparece a palavra acordo aqui, né? Eu é que estou dizendo que ele é um acordo. Um acordo entre essas potências. Certo? Tudo bem? Parece. Professor, esse eu não acho... Aparece, né? Ficou aqui na minha mente. Olha, é o desespero de uma coisa ser feita gravando e ter que respeitar o tempo e tudo, viu? E é sem ensaio. Mas esse poderia não ser tão claro para vocês. Vamos mudar, vamos procurar um no outro parágrafo, certo? Em paralelo ao recuo islâmico na Península Ibérica... Sim, deixa eu dizer aqui uma coisa mais. Observem que entre o sujeito e o seu verbo foi colocada uma informação temporal. Nós vamos ter uma aula só sobre esse tipo de termo aqui, de parte da oração, né, que são os termos. A oração tem vários pedaços, né? O sujeito,
o predicado como um todo, o predicado se divide, o sujeito se divide. Então, o predicado é isso tudo aqui, olha. Foi um acordo, está ali a palavra acordo que ficou na minha mente, entre Portugal e Espanha, tal e tal, tal e tal. Tudo isso aqui é o predicado, até o ponto, incluindo o verbo. Como entre o sujeito e o seu verbo foi colocado uma informação, a ideia de quando foi assinado, né? Um adjunto adverbial aqui que a gente vai estudar, então foi colocado entre vírgulas. Certo? Ok? Eu vou com mais calma, porque para garantir que a coisa fique bem explicada. Certo? Nós temos 6 minutos. Vai dar Ô, tempo. professor, Oi. mas no caso esse termo que está entre vírgulas, ele foi tipo uma informação adicional ou ele está em vírgulas porque deveria estar lá no final do período? Você sabe a resposta, eu tenho certeza que você estudou e a gente vai ter uma aula só sobre isso, Maria Luísa. É porque ele foi anteposto, né? A quebra da ordem direta. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Foi Agora, isso que eu pensei. toda vez que você colocar, agora a sua pergunta, que bom que você fez, para você saber o seguinte, que mesmo que não seja a quebra da ordem direta, não é? Que a gente vai ter uma aula só sobre isso. Quem não está entendendo agora, tenha paciência que vai ter um outro vídeo aqui no canal, virei youtuber agora, sobre isso, tá? Mais lá na frente. Mas qualquer coisa, Maria Luísa, que você interrompe o sujeito, depois do sujeito, para colocar entre o sujeito e seu verbo, você coloca com vírgula. 2 vírgulas. E nunca separa o sujeito do verbo por vírgula. Certo? O Tratado de Tordesilhas, se você quiser comentar e disser documento fundamental para a história do Brasil, aí você coloca esse comentário entre vírgulas. Certo? Tranquilo? Eu Tudo que perguntei assim, professor, porque antes, tipo, quando eu estava treinando assim para entrar no IF mesmo, eu costumava muito, tipo, entre o sujeito e o predicado, colocar uma vírgula, só que isso não tem nada a ver. Sabe, tem a ver. Sabe por quê? Porque a gente faz uma pausa. Tem um ensino de que a vírgula representa uma pausa. Esse ensino está ultrapassado. Às vezes a vírgula tem pausa quando a gente lê e não tem vírgula, e às vezes tem vírgula e não tem pausa. Eu tenho certeza, não tenho como provar, mas eu sei que esse tipo de erro que o aluno comete, o aluno que estuda e tal, é porque ele dá uma pausa. Ali o Tratado de Tordesilhas foi assinado, a gente dá uma pausa para marcar que terminou o sujeito. Mas a regra na escrita é que não tem vírgula entre sujeito e predicado. Entendeu? Certamente era por isso, Maria Luísa. Não era um erro sem lógica, era um erro com uma lógica, a lógica da pausa. Entendi. Então, foi bom a Maria Luísa ter perguntado e os comentários, porque me obrigou a explicar um monte de outras coisas mais, né? Vamos procurar outro sujeito, porque nossa missão é, em 4 minutos agora, que é o que eu tenho, eu encontrar mais um sujeito, encontrar um complemento nominal, um complemento verbal, né? Assim, o predicado aqui eu já marquei, viu? Isso tudo aqui, incluindo o verbo, é o predicado. Tudo que não é o sujeito é o predicado, certo? Tudo que eu digo sobre o sujeito é o predicado. Então, que o tratado foi assinado em 1494, que os partícipes do contrato foi Espanha e Portugal, que os monarcas de Portugal era Dom João II e o monarca da Espanha eram 2 lá, Isabel de Castela e Fernando II de Aragão. Tudo isso que eu estou dizendo é sobre o sujeito Tratado de Tordesilhas. É muito importante a gente aprender a fazer essas categorias, porque, digamos assim, é o primeiro passo para eu saber decodificar um texto. Se um texto está muito complicado para a minha cabeça, o primeiro passo para eu decodificar é encontrar sujeito e predicado e quais são as informações que tem no predicado sobre esse sujeito. Compreenderam isso? Eu ainda não vi uma aula no YouTube que seja explicado isso dessa maneira que eu estou fazendo com vocês. Quem encontrar, por favor, me mande. Aula sobre sujeito eu vi um bocado, mas eu não encontrei uma desse tipo para poder recomendar para vocês. Então, se estão todas iguais, vejam qualquer uma. Pode ver qualquer uma que vai ajudar. Mas isso que eu estou falando para vocês, eu não vi ainda. Vamos para o segundo parágrafo. Em busca de um sujeito, de um complemento verbal, de um complemento nominal, para eu dizer, pronto, terminei a tarefa de gramática, agora eu só vou copiar o texto e mandar para o professor, certo? Em paralelo ao recuo islâmico na Península Ibérica,
uma informação antecipada aqui, não é? Não apareceu ainda o sujeito, não. A partir do século XIII, uma ideia temporal que veio antes colocou uma vírgula. Olha como está tranquilo isso aqui, olha. Os castelhanos praticaram a ação, está diretamente vinculada ao verbo aqui, e é um sujeito agente, não é? Pratica a ação. Os castelhanos aqui é um sujeito. Está claro para vocês isso? Muito claro, né? Disputaram com os portugueses, então tudo isso aqui é o predicado. Eu não vou marcar para não ficar muito riscado. Mas a partir de aqui, e isso tudo aqui é o predicado. O que aconteceu antes, né, ao mesmo tempo que eram os islamitas, enfim, o recuo islâmico ocorrendo naquela região da Península Ibérica, logo ali, a partir do século XIII, né, ocorre essa disputa com os portugueses, a exploração e domínio da costa atlântica africana, considerada essencial para garantir uma passagem para a Índia, que não dependesse exclusivamente do mar Mediterrâneo. Então, isso é um conteúdo que pode cair muito bem para vocês no Enem. Leiam esse texto, decorem, vão lá ao site, decorem essas informações, coloquem na veia. Isso é a origem nossa do Brasil, está aí. Esse tratado é nossa origem, e o professor de História vai detalhar isso melhor, com certeza, né? Eu estou aqui preocupado mais em levar vocês a se sensibilizar para ler e aprender a decodificar. Então, eu tenho 1 minuto para identificar um complemento verbal e um complemento nominal. Então, pessoal, vocês já fizeram a exploração? Exploração é um nome, não é? O nome do ato, vamos dizer assim. Então, quando eu digo exploração, eu tenho que dizer do quê? A exploração do livro, a exploração da revista, a exploração do conteúdo. Então, exploração, olhe, da costa atlântica. É a costa atlântica que é explorada. Então, a exploração da costa atlântica. Da costa atlântica é complemento nominal. Tranquilos? Ótimos? Agora, vamos encontrar um complemento verbal, tá? Em paralelo ao recuo islâmico na Península Ibérica, a partir do século XIII, os castelhanos disputaram com os portugueses o domínio da costa atlântica africana, considerada essencial para garantir, vou aqui o mais fácil de todos, garantir. Quem garante, garante algo. E o que é garantido? Deixa eu pegar a caneta azul para terminar esse nosso momento aqui. Uma passagem para a Índia que não dependesse exclusivamente do mar Mediterrâneo. Eu vou ler isso tudo aqui com vocês como objeto direto desse verbo. Ficou claro? Professor, eu não conseguiria identificar esses aí que você identificou. Pronto, tente outros, tem um monte. A cada parágrafo tem um monte. Certo? Então, com essa leitura de 2 parágrafos do texto, o Tratado de Tordesilhas, eu revisei com vocês a noção de sujeito, mostrando como é que se identifica num texto real, a noção de complemento nominal, de complemento verbal e de predicado, e mostrei para vocês como você entrar para o texto e resolver a tarefa avaliativa que está postada no sistema lá para vocês, e é assim que as provas querem que vocês sejam capazes de fazer. Que você seja capaz de olhar para o texto e identificar os termos. E como é que as provas fazem? Elas colocam assim, 2 partes com negrito sublinhado e pergunta para você, as 2 partes são sujeito? As 2 partes são objeto direto? A parte 1 aí é complemento nominal e a outra parte é um objeto direto. As questões muitas vezes são elaboradas assim, viu? Quando vocês forem fazer um teste na escola militar, para um concurso, e muitas vezes eu vi o Enem Digital, cai uma questão de uma coisa que a gente vai estudar mais na frente, não vou nem dizer agora, para não confundir a cabeça de vocês, mas elas querem que você tenha o conhecimento gramatical para poder acertar a questão interpretativa. Vai ter um momento que eu vou mostrar isso para vocês mais à frente. Pois, gente, eu vou parar aqui o vídeo e a gente vai para o intervalo, volta em 15 minutos. Valeu!